Olá, tudo bem? Aqui Marcos Santos do canal Obrigado pela Dica.com e é um enorme prazer receber você em mais um vídeo aqui do canal. Antes de mais nada, pedir para dar aquela força, se inscreve aqui no canal, curte, ativa os sininhos para as próximas notificações, você ser avisado dos próximos vídeos e entra lá e visita o meu canal Obrigado pela Dica.com, que tem artigos muito legais que vão fazer a diferença na tua vida, tanto pelo lado profissional quanto pelo lado pessoal. O tema do vídeo de hoje é uma das perguntas que as pessoas ficam naquela saia justa numa entrevista de emprego. Qual é, Marco? Como você se vê daqui a 5, 10, X anos? As pessoas acabam viajando nas respostas. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te orientar a como responder essa pergunta e se sair muito bem na sua entrevista de emprego. Então, roda a vinheta! Vamos começar já te dizendo que por trás dessa pergunta de como você se vê daqui a X anos, o recrutador, na realidade, ele quer saber outras coisas ao invés de saber só como você vai estar daqui a X anos, 5, 10 anos. Tem 4 pegadinhas por trás dessa resposta que você pode dar. E uma coisa para a gente começar, o recrutador não quer saber como vai estar a sua vida pessoal? Porque tem pessoas que respondem nessa pergunta: eu pretendo estar casado, com filho, já com a minha casa própria. Não, não é isso. Claro, exceto se o recrutador perguntar. Caso ele não pergunte, a resposta tem que ter um contexto profissional. Agora, vamos para as pegadinhas que tem por trás dessa pergunta. Quando você é questionado sobre essa pergunta, o recrutador, na realidade, ele quer saber como você vai estar aqui a X anos. Mas ele quer saber se você é um profissional que pode se investir em você. Se faz sentido para a organização, para a empresa, ter investimento em cima de você. Se a sua visão a longo prazo é estar na empresa. Então já é a primeira dica. A resposta que você vai dar, e a gente vai elaborar isso ao longo do vídeo, precisa contextualizar você dentro da empresa. Porque, por exemplo, imagina que você está concorrendo a um cargo de marketing. E aí você vai numa empresa voltada para isso, provavelmente uma agência de publicidade, e aí a sua resposta é: daqui a 10 anos eu quero ter a minha própria agência, eu quero ser mais independente. Não faz sentido, porque você não está inserido dentro do contexto daquela empresa para daqui a 10 anos. Então, para que eles vão investir em você? Ou então, você está concorrendo a uma vaga no departamento jurídico de uma empresa, como um advogado, e aí você fala: eu pretendo estudar para concurso e me tornar um juiz federal. Alguém vai investir em você? Apesar da resposta ser sobre um contexto profissional, a resposta precisa ter a empresa nessa resposta. Então a primeira coisa que o recrutador quer saber é se ele pode investir em você. Porque se não tiver nos teus planos alguma coisa na empresa, você já perde pontos nessa resposta. Uma outra coisa que a gente precisa deixar muito claro é que a maioria, mas a esmagadora maioria das pessoas nessa resposta, ela fala sobre um cargo. Ou seja, eu quero ser um executivo, eu quero ser um gerente, eu quero ser o CFO. CFO, para quem não sabe, é daquela família dos 6, né? E aí é a parte financeira da história, né? É o Chief Financial Office. Então, assim, eu quero ser um diretor, eu quero ser o presidente, eu quero ser dono. Não se responde nesta pergunta um cargo. Você precisa deixar claro. Então, ao longo do vídeo, a gente vai formulando a resposta com essas dicas, tá? Então, você precisa deixar claro que o importante é a função que você vai desempenhar e não o cargo. Por exemplo, você vai dizer que você pretende, a partir do momento que você vai adquirindo experiência, vai recebendo desafios dentro da empresa, vai tendo projetos que você vai entregando, que você adquiriu tanto conhecimento que você espera que tenha uma função adequada para isso daqui a X anos. Agora, se essa função é um gerente, é um diretor,
Isso, o plano de carreira da empresa é que vai me direcionar. Mas eu pretendo ter capacitação suficiente para exercer uma função dentro da empresa que seja digna de todo o investimento que eu fiz, de toda a dedicação que eu tive, porque eu quero retornar isso para a empresa. Então, essa é a diretriz da tua resposta. Não atrela a sua resposta a um cargo. Isso é um tiro no pé, como muita gente dá nas respostas de entrevista de emprego. Agora, a segunda pegadinha, a segunda intenção que o recrutador tem, como eu disse, ele quer saber o que você vai ser ou como você se vê daqui a X anos, mas você não pode limitar pessoas que fazem do tipo resposta: eu quero ser diretor. E ponto. Ah, não, Marco? Não, não pode. Você precisa explicar essa resposta, e lembra que eu falei que é a função e não é o cargo? É o plano para você atingir isso. Porque isso nada mais é do que você estabelecer uma meta para daqui a X anos. E como é que você cumpre essa meta? Qual é o seu planejamento? Então o recrutador quer saber se você sabe encadear as ideias, estabelecer uma meta e, ao mesmo tempo, saber como fazer para cumprir essa meta. Agora, um detalhe nessa frase que eu acabei de falar. Como? O como sempre está atrelado a planejamento. Tudo que você for ver na vida profissional, quando está estabelecida a palavra como na pergunta, a resposta é um planejamento. Você precisa planejar como vai atingir aquilo. Se é através de cursos, treinamentos, desafios, autodidata, dedicação, você precisa estruturar a sua resposta. Então, como é que você fala? Eu quero ter uma função digna dentro da empresa através do meu conhecimento. Aí você vai falar assim: mas para isso, eu vou estudar isso, eu vou me dedicar a esse tipo de coisa, eu vou entrar em alguns grupos de discussão, eu vou fazer um curso online, enfim. Você tem que estabelecer o seu planejamento. Então a resposta não pode ser pura e simplesmente o que você quer ser daqui a X anos ou como você se vê, e sim também estabelecer o planejamento para atingir isso que você estabeleceu. Tá claro isso? Tudo que é meta tem que ter um planejamento. É assim na sua vida. Tudo que você faz de como é que você quer fazer alguma coisa, você parte para um papel, parte para uma planilha, parte para qualquer coisa, mas você faz um planejamento. Tá claro? A terceira pegadinha e o terceiro interesse que o recrutador tem por trás dessa pergunta é saber o seu nível de ambição. Não tem nada de errado as pessoas serem ambiciosas. Inclusive, isso é uma das características que as empresas perguntam. Mas olha só, não confunda ambição com devaneio. Não dá para você entrar numa empresa e vamos supor que esses X anos seja daqui a 3 anos. E aí você responde: daqui a 3 anos eu quero ser diretor da empresa. Não pode, Marco? Claro que não, né? Você vai levar 3 anos? Eu não estou duvidando da sua competência. Mas não é o normal. Pode até acontecer, mas é o que você chama ponto fora da curva. Não é assim que acontece. As coisas têm que ser gradativas. Então, para ser ambicioso, precisa ter pé no chão. Então não venha com respostas com devaneios. Seja ambicioso trazendo a sua meta realista e aquele planejamento que eu falei para atingir a sua meta. Fora isso, a empresa já vai perceber: esse cara não é ambicioso, esse cara é um sonhador. Então não faz muito sentido. A quarta dica ou a quarta pegadinha que a gente tem que ter é o seguinte: pelo amor de Deus, tem pessoas que nessa pergunta aproveitam para tentar encher um pouquinho de mais contexto a resposta, diz assim: eu também queria, né? Eu me vejo daqui a X anos com a função tal, parará. Até porque você imagina ter no currículo a empresa como a sua, e aí a sua, a do recrutador. Não, gente. Você não está elogiando a empresa fazendo isso. O que você está dizendo para o recrutador, em entrelinhas, é que você está ali para usar a empresa só como um degrau. Você quer botar no seu currículo aquela empresa. E se você está dizendo isso, é porque você intenciona sair daqui dessa empresa que você está pleiteando a vaga e o teu currículo ter uma empresa de renome no mercado. Então não fique falando nas suas respostas. É melhor não falar nada. Não se arrisque nesse sentido, porque você vai estar dando
para o entrevistador, para o recrutador, a informação que aquela vaga é só um trampolim, tá certo? Agora, a dica matadora, que quase ninguém, e eu vejo isso, como eu trabalho muito com projetos e isso é comum na área de projetos, a gente precisa adequar isso a essa resposta. Isso o que, Marco? A história de fazer um plano, ou seja, ter um planejamento, mas como normalmente essa pergunta não é daqui a um ano, como é que você se vê daqui a um ano? Normalmente são daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Você precisa dizer ao entrevistador, quando você apresentar a sua meta, apresentar o seu planejamento, dizer que esse planejamento você vai revisitar. O que é revisitar, Marco? Você vai fazer uma checagem se o seu planejamento está aderente ainda às práticas do mercado, ao planejamento estratégico da empresa, se é para esse caminho que a empresa continua indo. Porque não adianta você montar um planejamento para 5 anos e naquele momento que você montou o planejamento a empresa estava indo para um lugar e 2 anos depois a empresa começou a ir para outros objetivos. Você não pode mais continuar com aquele planejamento. Então você tem que dizer que você vai revisitar o seu planejamento anualmente até você conseguir atingir a sua meta. Para quê? O mercado muda, as tendências, as inovações, então você vai ajustar. Cursos novos vão ser lançados, produtos novos vão ser lançados, serviços novos vão ser lançados e você precisa estar antenado. Então vamos lá, vamos resumir. Você vai responder essa pergunta com um aspecto profissional, você vai responder essa pergunta não atrelando a um cargo, deixa claro que cargo é consequência, você vai atrelar a resposta à função que você quer desempenhar na empresa, ok? Você vai montar um planejamento para fazer isso, vai ser ambicioso sim, mas sem devaneios e evidentemente vai revisitar o seu planejamento anualmente para fazer os ajustes necessários para atingir a sua meta, ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo, vê se isso te ajudou, vê se agora você consegue sair dessa saia justa da resposta. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like e visita o blog obrigadopeladica.com.